Queridos, estamos na série Recompensa da Honra, e Deus tem falado muito ao meu coração a respeito desse tema, e nesse domingo, eu pedi a Deus uma palavra, abri meu coração, para que Ele falasse a respeito de honra na família comigo. E na verdade, tudo aquilo que nós temos ministrado no altar, é importante que você entenda isso. Tudo aquilo que nós temos ministrado no altar, é aquilo que nós temos vivido, amém? Nós não estamos aqui para passar para você uma teologia, uma história de algo que alguém nos contou, ou de algo que estudamos em algum lugar. É importante estudar, é importante ter o conhecimento profundo de todas as coisas, mas é muito mais importante vivermos aquilo que estamos ministrando. E eu louvo a Deus mesmo, porque as pessoas que têm ministrado desse altar, são pessoas que têm vivido aquilo que eles têm ministrado, são pessoas que têm autoridade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, porque ele nos tem proporcionado disso. Ele tem colocado pessoas aqui. Eu tenho sido enriquecido durante todos esses dias, desses preletores, desses pastores que têm vindo aqui, têm subido neste altar. Então, quando nós vamos falar agora sobre a honra na família, é algo que nós temos experimentado, nós temos vivido, e a palavra de Deus funciona. Diga, a palavra de Deus funciona. Ela funciona, queridos. Se você colocar em prática aquilo que nós temos ministrado, se você recebe da unção desse altar e vive essa unção, isso vai transformar a sua vida. Então, eu quero que você abra comigo em 1 Pedro. Nós vamos falar a respeito de destravando os céus da família. Diga, destravando os céus da família. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, se puder colocar isso. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, com as esposas, dando honra à mulher, diga honra, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Diga, para que não sejam impedidas, diga, impedidas as vossas orações. Há algo que destrava os céus e algo que trava os céus na família. E o que a Bíblia está dizendo é que, quando nós agimos com honra, quando nós nos direcionamos com honra na família, os céus ficam abertos. Quando nós não nos direcionamos com honra na família, os céus estão travados. O que são céus travados? Céus de bronze. Quando você ora e não vê resultado na sua oração. Quando você pratica e não vê resultado na sua colheita. Quando você busca Deus e parece que as coisas estão fechadas. Você está orando, está buscando e não está recebendo. Não há o sentimento daquela conexão com o céu. O céu parece que está fechado, e na verdade a Bíblia diz que há impedimento mesmo. Obviamente que aqui a Bíblia está falando a respeito da honra que o esposo deve dar à esposa, mas é óbvio que isso se estende a todas as pessoas da família, porque a família se baseia no princípio da honra. A Bíblia manda os filhos honrarem os pais. A Bíblia manda a esposa honrar o marido. A Bíblia manda pais honrarem filhos. E obviamente que quando ela está dizendo que não há honra na família, os céus estão fechados. As orações são impedidas. Entenda isso. Quando algo não está acontecendo na sua casa, quando a sua casa não experimenta céus abertos, quando não há um destravar de Deus
no mundo espiritual da família, você não sente a atmosfera do céu na sua casa, é porque pode estar havendo desonra. A desonra impede as orações, a desonra fecha os céus, a desonra limita o teu alcance espiritual, a dimensão espiritual da sua casa. Então não adianta, às vezes, muitas vezes, nós estarmos jejuando, ofertando, trabalhando, se envolvendo. Às vezes temos muitas atividades na igreja, as atividades realmente, visão celular, é como, eu gosto da expressão do pastor Evaldo, né? Girando os pratos, sabe aquele malabarista assim, que vai girando os pratos? Visão celular é isso, é dinâmica mesmo. Mas, será que essa dinâmica realmente está agindo na nossa casa? Será que a nossa família realmente está experimentando céus abertos? Será que nós chegamos em casa e nós sentimos a atmosfera de Deus na nossa casa? E nós vimos a glória de Deus habitando no nosso relacionamento familiar? Então nós temos que perceber que a desonra fecha os céus e a honra destrava os céus. Então diga, a honra na família destrava os céus. E nós vamos entender aqui alguns passos de como nós vamos honrar em casa, como nós devemos honrar na família. O primeiro passo que a Bíblia diz é que os filhos devem honrar os pais. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Então, antes de mais nada, deve haver honra direcionada dos filhos aos pais. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, porque nós já somos muito ministrados a respeito disso. Amém? Nós já somos muito ministrados. Nós recebemos esse entendimento já. Eu quero entrar aqui em algumas coisas que nós talvez tenhamos deixado passar, ou não estejamos ouvindo com frequência, e é importante ouvirmos com frequência. Então eu quero falar no segundo aspecto da honra, que é quando os pais devem honrar os filhos. Então, as pessoas pensam apenas que os filhos devem honrar os pais, mas os pais, a direção da honra, ela é multidirecional. Ela tem várias vias. Filhos para pais, mas também pais para filhos. E como nós vamos honrar os nossos filhos? Queridos, eu tenho experimentado, pastor Clodoilson sempre me acompanhou nas minhas lutas aí, familiares, nas lutas com os meus filhos, e eu digo que, eu estava comentando com a minha esposa agora, ela nem sabia qual era a palavra que eu ia ministrar, e ela falou assim, olha, era muito importante que a gente tivesse uma ministração sobre honra dos pais aos filhos. E eu falei, eu vou falar sobre isso hoje de manhã, porque nós estamos vivendo isso. O pastor sabe como foi a minha luta com os meus filhos, com as dificuldades. Todos sabem que no passado eu tive um casamento frustrado, e tive filhos, e o preço da separação é muito alto, e você vê os filhos então afastados daquela intimidade com os pais, e nós decidimos que este ano nós não poderíamos mais continuar vivendo dessa forma. Aliás, desde o ano passado, o pastor me acompanhou nesse processo, aliás, já há mais de 2 anos, e nós tomamos uma decisão no nosso coração, vamos honrar os filhos, vamos tomar atitudes de honra em direção aos filhos, porque não adianta nós ficarmos esperando que os filhos nos honrem, que os filhos te honrem. É necessário que nós começamos a tomar atitudes, e nós começamos a tomar atitudes de honra em direção aos filhos, com lembranças, com carinho, com palavras de afirmação, com presentes. Começamos a tomar atitudes de honra, e nós vimos que os filhos começaram a se aproximar de nós, e começamos a colher isso. Este ano estamos colhendo de uma forma extraordinária aquilo que nós semeamos no ano passado, e estamos vivendo o melhor
tempo das nossas vidas com os nossos filhos. E nós sabemos que isso é obra da palavra de Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Porque nós decidimos nos direcionar em honra. E eu quero dizer aqui alguns passos de como você deve honrar os filhos. Primeiro, você tem que ministrar princípios. Todo filho tem direito à educação. A educação não é um dever da criança, entenda isso. A educação não é um dever da criança, não é um dever do filho. A educação é um direito dele. Ah, mas meu filho não quer ir para a escola. Você é responsável para mandar o seu filho para a escola. Sabe que se você não cumprir essa responsabilidade, você pode ser preso. Você pode ser destituído do pátrio poder. A sua criança, o seu filho pode ser levado para um abrigo. A responsabilidade do pai, a educação é um dever do pai e é um direito do filho. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 a 19, Deus coloca um dever sobre os pais em relação aos filhos, que é: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-os por sinal na vossa mão, para que estejam nos frontais entre os vossos olhos. E olha o 19, ensinai-a aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. É uma obrigação dos pais inculcar os princípios da palavra de Deus na vida dos filhos. Ah, mas meus filhos não querem. Não depende deles quererem. É uma obrigação sua. É uma obrigação sua. E quando você falha nessa obrigação, você está falhando diante de Deus para ministrar bênção na vida dele. O seu filho tem direito de não errar onde você errou. Você tem o dever. Ah, mas meu filho já está grande, meu filho já está casado, meu filho já está em outro lugar. Você tem o dever de falar a palavra de Deus para ele. Você tem o dever de ministrar a verdade de Deus para ele. Você tem o dever de evitar que ele cometa os mesmos erros que você cometeu. Então, em primeiro lugar, educar os filhos na palavra de Deus. Segundo lugar, correção. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. 6, 7 e 8. Vamos lá, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da quais sois todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Filhos que não são corrigidos, filhos que não têm disciplina, são desconectados da filiação. A palavra de Deus diz que se estáis sem correção, se estáis sem disciplina, já não é mais filho, já é bastardo. O amor também se expressa na correção. Você tem que corrigir o seu filho. A Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo, está lá em Provérbios, né? O filho entregue a si mesmo é causa de vergonha para a sua mãe. Então o filho precisa de correção, mas a correção tem limite, a correção tem momento, a correção tem que ser feita com sabedoria, mas não pode deixar o filho sem correção. É preciso entender isso, que é um dever dos pais, e os pais honram a palavra de Deus, e há honra na família, quando os pais corrigem os seus filhos. Chame a atenção, chame, não deixe as coisas correrem frouxa, do jeito que quer, não, exponha a palavra de Deus para aquela situação, não é o teu capricho, não é a tua vontade, mas é a palavra de Deus que se aplica naquele momento, é o princípio da palavra que se aplica, mas corrija o seu filho, diga, com a correção, eu levarei o meu filho
aos lugares altos. Terceiro lugar, seja cobertura espiritual para o seu filho. Jó capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que Jó teve 10 filhos, 7 homens e 3 meninas, 3 mulheres. E a Bíblia diz que os filhos eram festeiros, tinha muita festa. Eles faziam um rodízio de festa, era rodízio de festa, não era rodízio de churrasco, era rodízio de festa. Mas Jó, ele se apresentava e se levantava ainda de madrugada. Para quê? Para ser cobertura, ser intercessor em relação aos seus filhos. Ele pensava, pode ser que meus filhos tenham cometido algum pecado, pode ser que meus filhos tenham feito alguma coisa errada, eu vou me apresentar diante de Deus. E ele convocava os filhos, e quando a Bíblia diz que ele convocava os filhos, nos dá a entender que os filhos atendiam a convocação do pai. Mas o que é interessante é a iniciativa do pai em interceder pelo filho, em orar pelo filho, em pedir perdão. Queridos, intercessão não é só falar, Deus, olha o meu filho. Intercessão é você se colocar no lugar, é você assumir a posição daquela pessoa. Oração intercessória é a oração de Neemias, é a oração de Esdras, que diz, Senhor, nós pecamos contra Ti, os nossos pais pecaram contra Ti, perdoa o pecado dos nossos pais. Agora é a oração intercessória dos pais em relação aos filhos. Quando Jó se apresentava a Deus, ele falava, Deus, perdoa os pecados dos meus filhos, não leve em conta, não tome em consideração, que essa semente ruim que foi semeada, seja frustrada essa colheita ruim. Seja intercessor, querido, em relação aos seus filhos. Não diga que ele que sabe, ele já é grande, ele que faz qualquer. Não, se ponha na brecha em relação aos seus filhos, seja cobertura espiritual em relação aos seus filhos. Jó fazia isso, e é isso que nós devemos ser, amém? Seja cobertura espiritual, seja intercessor, peça perdão por ele, coloque-se diante de Deus, como se fosse o seu filho, interceda por ele. Em quarto lugar, não provocando a ira. Efésios capítulo 6, versículo 4. Coloque na tela, por favor. Diz assim, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A Bíblia diz claramente, é uma ordem, pais, não irem seus filhos. E parece ser assim, mas como? Eu não faço nada disso, eu não iro meus filhos. E na verdade, muitas vezes nós provocamos a ira dos nossos filhos, estamos desobedecendo a palavra de Deus, e estamos entrando com atitude de desonra em relação aos filhos. Então prepare os pais aí, para vocês saberem como é que vocês provocam a ira dos filhos, como nós provocamos a ira dos filhos. Os filhos são irados quando os pais praticam injustiça. A injustiça revolta qualquer coração. A injustiça revolta o coração de quem vê a injustiça. Imagine quem sofre injustiça. Revolta o coração. Então, muitas vezes, você tem um filho que é bonzinho e outro que é mais, levadinho, Não digo por quem, mas pelo Senhor Jesus. Mas aí você começa a prestigiar, privilegiar aquele que te agrada mais. Quantas tragédias nós vimos na Bíblia por causa de preferências na família? Isso é desonra. Não precisava ser daquele jeito. É claro que Deus tem seus planos. Deus tinha um plano na vida de José, mas não precisava ser daquele jeito. Não necessariamente tinha que ser daquele jeito. Deus tinha um plano na vida de Jacó, mas não precisava ser daquele jeito.
Deus tinha um plano na vida de muitas pessoas, inclusive na história de Rúben, né? Que ele viu a sua mãe sendo desprezada em relação a Raquel. Então muitas pessoas, o privilégio que você causa dentro da família, você causa injustiças. E essas injustiças, essas preferências, elas vão o quê? Revoltando o coração das pessoas. Aquilo se torna uma semente de ira, uma semente de revolta. Às vezes, meus queridos, é inconsciente. Às vezes é inconsciente. Mas isso vai gerando no coração das pessoas, e depois você vai ter que quebrar isso, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, com sabedoria e com honra direcionada às pessoas, amém? Então não pode, você tem que se livrar, evitar as injustiças ocorrem por preferências, as injustiças ocorrem também por punições, que são injustas. Muitas vezes a pessoa não cometeu aquilo, você pune, ou você pune exageradamente, e às vezes falta de padrão. Você acolhe uma situação, e logo em seguida, nas mesmas circunstâncias, você nega. Essa falta de padrão. Os filhos não conseguem entender essa falta de padrão. Os filhos não conseguem entender muitas coisas, mas essas ficam claras na mente, no coração, e semeiam na vida dele ira, irritação, revolta. E os pais precisam entender isso, amém? Diga assim: Deus, meu Pai, me livre de toda injustiça, amém? Outra situação que provoca ira nos filhos: exigências sem sentido. Exigências sem sentido, às vezes só para testar a capacidade do filho, simplesmente para, às vezes, cumprir um capricho do pai. Não tem cabimento isso. Nós temos que entender que não podemos viver esse tipo de coisa na nossa vida. Cobranças exageradas, palavras de julgamento. Quando você diz, você é isso, você é aquilo. Eu já falei isso aqui. O que é uma palavra de julgamento? Toda palavra de julgamento é quando você começa por você. Qual é a palavra certa que eu devo começar? Eu. Diga eu. A palavra certa é eu. Toda frase tem que começar com eu. Eu não gosto que você faça isso. Eu não me sinto bem quando você age assim. Eu estou me sentindo rejeitado, desprezado. Expresse os seus sentimentos. Mas quando você fala você está acusando, você está julgando. Você é isso, você é aquilo. Você é um preguiçoso, você é um desleixado, você não presta atenção, você está julgando. Você está impondo uma condenação, um julgamento na vida dessa pessoa. Então nós devemos evitar os julgamentos, os juízos inadequados. Jesus disse: não julgueis para não sermos julgados. Então nós temos que expressar sim as nossas revoltas, as nossas iras. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então nós temos sim que expor os nossos sentimentos, nós temos que expor os nossos sentimentos. Mas como que eu vou expor os meus sentimentos? Dizendo: eu não gosto que você faça assim, eu esperava que você fizesse assim, eu me sinto mal quando você chega assim, eu não gosto desse tipo de palavra, desse tipo de atitude sua, eu gostaria que você agisse assim, assim, assim. Expresse o seu sentimento, mas retire o julgamento, amém? Quarta situação que nós provocamos ira nos nossos filhos: importunações. Com importunações, às vezes, de graça, você coloca uma situação no filho, uma chacota com o filho, às vezes explorando até um defeito, uma característica dele que ele não gosta, e você quer que ele reaja contra aquilo, sabe? Tem gente que gosta de cutucar o outro, para que a pessoa reaja, mas tome cuidado com esse tipo de atitude,
porque você pode estar provocando ira nos seus filhos, você pode estar provocando ira na sua casa, sem qualquer fundamento, gerando estresse, sabe? Tem pais que já chegam em casa estressados, aquele estresse contagiante. Estava tudo bem em casa até a hora dele chegar, mas ele chegou estressado, ele chegou cansado, aquele estresse passa para todo mundo. Daqui a pouco o filho já está batendo a porta, daqui a pouco o filho já está chutando. Ele pensa que o filho que está desobedecendo, mas é a atmosfera que ele leva para dentro de casa. Ou às vezes é a mãe, é a esposa, que é estressada, tem um estresse contagiante, muda a atmosfera da casa, por causa do seu estresse, e às vezes com gritos, gritarias. Gente, o grito é do inferno, o grito é uma coisa do inferno. Eu não sei se é porque eu vivi muito isso, e graças a Deus eu não vivo mais, glória a Deus por isso, a minha casa hoje é um pedacinho do céu, mas o grito destrói qualquer ambiente, o grito tira a paz de qualquer pessoa. O filho pode estar dentro do quarto dele, se ele ouve a mãe gritar, meu irmão, já mexeu tudo, já mudou os céus da casa, já criou um ambiente desagradável. Nem a mãe, nem o pai, amém? Coloque a mão no seu coração, e diga: meu Deus e meu Pai, eu entendo que deve haver honra na família, para que os céus estejam abertos. De hoje em diante, eu te peço, ajuda-me a honrar meus filhos, a honrar minha casa, a honrar minha família, em nome de Jesus. Se você concorda, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. É importante honrarmos os nossos filhos. Terceira honra: primeira honra dos filhos aos pais, segunda honra dos pais aos filhos, terceira atitude de honra dos maridos em relação às esposas. E nós já falamos aqui tanto de honra em relação de marido para a esposa, é algo que a nossa igreja trabalha bastante, então não vou repetir aquilo que a gente já tem repetido desse altar, se bem que é importante repetir, mas eu quero entrar aqui em duas situações específicas, ou uma situação específica, em que o homem honra a esposa, duas situações específicas em que o homem honra a esposa, praticando essa atitude. Primeira atitude está em Efésios capítulo 5 e versículo 23, a honra do marido à esposa, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Diga: o marido é a cabeça da esposa. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa. Então, uma coisa que o marido nunca pode perder é a cabeça. Não é verdade? Ah, pastor, mas aí é sentido figurado. Mas perder a cabeça também é sentido figurado. Então, o homem honra a esposa quando ele é o equilíbrio da casa. Queridos, o homem tem que ser o equilíbrio da casa. Você vai honrar a sua família, você vai honrar a sua esposa, quando você for equilíbrio na sua casa. O homem é cabeça da mulher. Cabeça é o equilíbrio do corpo. E é interessante que o sistema de equilíbrio do nosso corpo está nos ouvidos. Você sabia, né? Existe uma região aqui nos ouvidos, eu não sei explicar direitinho aí, mas quem é da área conhece, que é nos ouvidos que tem o equilíbrio. Tanto é que se você tiver labirintite, você tem variações de equilíbrio. Na verdade, quando o sangue não vem para essa região, quando acontece alguma coisa e o sangue não vem para essa região, você perde imediatamente o equilíbrio. A primeira coisa que acontece é você cair, você perde, você não consegue ficar mais em pé, você perde o equilíbrio, perde todas as forças, está tudo relacionado, está na cabeça, e está principalmente nos ouvidos. E por que o equilíbrio está nos ouvidos? Porque o homem tem que aprender a ouvir, amém? O homem tem que aprender a ouvir, ele tem que saber ouvir
e não sair do sério. Eu vi, a gente ouve, atende vários discípulos, né? E um discípulo me falou, numa situação que aconteceu na casa dele, ele falou: olha, pastor, não teve jeito, a minha esposa me tirou do sério. Eu perdi a cabeça. E se olhasse do ponto de vista humano, ele até teria alguma razãozinha, sabe? Porque ela pegou pesado mesmo. Ela pisou doído. Mas eu disse: você não tem o direito de perder a sua cabeça. Você não tem o direito de sair fora do equilíbrio. Você não tem esse direito. Olha lá Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Colossenses 3,19. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. O marido não tem o direito de se irritar com a sua esposa. Engraçado que a Bíblia não diz que a mulher não tem o direito de se irritar com o marido. Eu acho até que a mulher tem a função de se irritar com o marido. Porque tem homem, meu irmão, que se a mulher não se irritar, ele não vai. E ele não entende isso. Ele fala: minha mulher tá. Não! É função. Por que Deus colocou a mulher no Éden? Ele fez o homem perfeito. Fez ou não fez perfeito? O homem era perfeito. O Éden era perfeito. Aí ele diz: não vai ficar só. Eu vou colocar alguém do lado dele, porque senão a coisa não vai. Qual era a função da mulher? Carregar pedra? Construir as coisas? Qual era a função da mulher? A função da mulher, meu irmão, era cutucar o homem de vez em quando para ele, os homens, meu irmão, tem uma característica muito básica de achar que está bom. Achar que está bom. Ele se conforma com um determinado patamar, determinada situação. E aí ele vai e faz e tá bom. A mulher olha: não está nada bom, vamos mexer esse negócio aqui, vamos fazer. Então a mulher está sempre inovando, sempre melhorando. Eu creio, eu entendo que as grandes transformações da humanidade, as grandes mesmo, foram provocadas pelas mulheres. Eu creio mesmo, porque se não é a mulher colocar na cabeça do homem que não está bom, a coisa para. Então, o homem não tem o direito de se irritar contra a mulher. Ele tem que ouvir aquela palavra: equilíbrio. Equilíbrio. E aí ele tem que produzir o que? Equilíbrio na sua casa. Ah, mas a minha mulher consegue me tirar do sério. Então, meu irmão, vai dar uma volta. Não adianta ficar batendo boca. Outra coisa que eu entendi também é que a mulher só entende aquilo que ela quer entender. E isso é bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque o homem vem com uma lógica construída, sabe? Uma coisa assim que 2 mais 2 são 4. E aí ele quer derramar essa lógica em cima da mulher. Não vai funcionar. Para de tentar. Para de tentar. Você viu que a mulher não quer entender? Quem tem que entender é você. Amém? Para! Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Só vai criar confusão, só vai irritar a casa, só vai criar briga, discussão à toa. À toa. Você falou, expôs a sua opinião, tal, não deu certo. Vai dar uma volta, meu irmão. Vai dar uma volta, vai orar. Vai pedir: Deus, fala comigo, que muitas coisas na minha vida foram transformadas. Por quê? Porque eu entendi que eu estava errado, que a minha lógica não era a lógica de Deus para aquela situação, porque o homem quer aplicar a lógica da terra, e eu digo sempre que o homem foi feito da terra, e ele aplica a lógica da terra. A mulher, ela foi feita do que Deus já havia feito, de melhor. Então ela tem uma conexão mais fácil com as coisas espirituais. A mulher entende muito mais rápido as coisas espirituais. Por isso que as igrejas estão cheias de mulheres.
Porque a mulher é muito mais fácil, muito mais conectada com as coisas espirituais. E a lógica das coisas espirituais não segue a lógica dos homens. Amém? Então nós devemos entender isso. Coloque a mão no seu coração e diga assim: meu Pai, a minha vida será uma vida de honra. Na minha casa haverá paz, porque eu me submeto à tua palavra. Dê um aplauso a Ele. Aleluia, glória a Deus. A terceira situação de honra é a honra dos maridos em relação às esposas. Aliás, a honra ainda em relação ao marido, em relação às esposas, eu quero que lê Efésios 5, 25 a 27. Como o homem honra a mulher? Primeiro, dando direção e equilíbrio, sendo segurança e equilíbrio da família. Não se irritando, não criando ambiente de ira na família. Em segundo lugar, lutando para que ela esteja cada vez melhor. 5:27. Vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga: amor, entrega. Olha o que Jesus fez pela igreja, e é o exemplo para o homem, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o versículo 27, para apresentar a si mesmo. Jesus fez tudo isso pela sua esposa, pela sua igreja, para que ela fosse quem? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mácula significa defeito, né? Mas santa e irrepreensível. Santo significa exclusivo, especial. É isso que significa a palavra santo. Especial, irrepreensível. Então, Jesus fez isso pela igreja, é exemplo do homem. Eu digo que esse texto bíblico aqui é o texto que fundamenta que todo homem tem que pagar tratamento de beleza para a esposa. Amém? Olha só, olha o que Jesus fez pela igreja, é exemplo para nós. Ele não quer igreja com defeito, Ele não quer igreja com ruga, Ele não quer igreja com problema nenhum, com defeito nenhum. Tem que pagar mesmo tratamento, creme, eu não entendo muito desses cremes não, porque eu não sei nada dessas coisas, mas hoje a gente estava chegando na igreja, e a pastora Neuza falou assim: olha, você está muito linda hoje, pastora Mari. E ela disse: parabéns, pastor Enivaldo. E ela disse: por causa do meu esposo mesmo. Então, na verdade, nós temos que proporcionar, os maridos têm que proporcionar isso para a esposa. Amém? Para que ela sempre esteja melhor. Aqui, obviamente, é um exemplo que eu estou dando, né? Eu não estou falando da questão de beleza, de aspecto físico, mas eu estou querendo dizer o seguinte: você tem que se entregar para que a sua esposa esteja sempre melhor. Amém? É melhor, cada vez melhor. Claro que a idade vem, as coisas não são mais a mesma coisa, mas sempre serão melhores. Sempre serão melhores. Hoje a minha esposa é mais linda do que era há 20 anos atrás, quando a conheci, e é assim que funciona. Amém? Diga: a minha esposa será cada vez mais linda. É verdade isso, querida? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Perfeito, trabalhar por isso, né? Trabalhar por isso, se entregar por isso. Agora nós vamos para o último ponto, que é esposas que honram maridos. Efésios 5, 22. Ouvi um homem dizendo amém, chegou minha hora. Estava demorando. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Essa palavra como, né? Ela tem o sentido de proporção, de modo. É um advérbio. É um advérbio de modo. No sentido de, da mesma forma. As mulheres que não honram seus maridos estão desconectadas de Deus.
porque na mesma forma, no mesmo modo, é na mesma proporção, é na mesma intensidade. Uma coisa depende da outra. A sua vida espiritual não está independente da sua vida de honra em relação ao marido. Você está vinculada. A sua vida, a sua dinâmica espiritual, o seu entendimento espiritual está vinculado à honra ao marido. Então, esses tempos eu estava atendendo um casal que a esposa queria se separar, já tomou a decisão do divórcio, e aí eu e a pastora fomos, e ela disse, não, quero o divórcio porque ele não quer nada com a obra de Deus, e eu vou ser missionária. Eu vou cuidar das coisas de Deus a partir de agora. Eu falei, meu Deus do céu, está completamente enganado. Não tem como desconectar a honra que você dá ao seu esposo, querida, com a sua vida espiritual. Estão conectadas. E como a mulher honra o marido? Nós já vimos várias ministrações e palavras, mas eu gostaria de tomar 3 situações específicas de como a mulher deve honrar o marido. Primeiro, jamais questionando o seu marido em público. Jamais questione o seu marido em público. Eu digo que é função da mulher questionar o marido, é função, mas jamais em público. Nem na frente dos filhos. Jamais. Você tem que chegar, entrar, esperar o momento certo. O problema da mulher é que ela tem muita facilidade para entender certas coisas espirituais. A maioria das coisas espirituais. Mas ela tem muita dificuldade com a palavra. Ela tem muita dificuldade com a palavra. A palavra para ela flui assim com uma facilidade, meu irmão, e se ela tem algo para falar, para ela esperar é um sacrifício. É ou não é? É um sacrifício a mulher esperar o momento certo. E vai no momento errado mesmo. Eu tenho que falar, e vai logo assim, do jeito que está. Mas a sua vida vai ser diferente, querida. A sua casa não diz respeito só a você, diz respeito aos céus da sua família, diz respeito ao alcance das suas orações. A sua casa será diferente, a partir do momento que você entende que há o tempo e o modo, para se falar. Então, com o homem, você tem realmente, uma vez eu atendi um casal, que eles estavam numa situação bem complicada, assim, em vários aspectos da vida, mas eu perguntei para ela, qual é o defeito do seu marido? E ela falou, meu marido não tem defeito. Eu falei, então está respondido, você não consegue atuar na vida dele. Na verdade, a mulher que é extremamente passiva, que não fala, que também não contribui com a casa. Também não pode ser exagerado, que fale em qualquer momento. Tem que escolher a hora certa. Chama o marido em particular, conversa com ele. Jamais. Segundo, não fale mal do seu marido, para ninguém. Tem gente que fala assim, vou pedir oração pelo meu marido. Aí começa a falar, põe a lista de defeito dele. Olha por isso. Isso é difamação, querida. Isso é difamação, isso é crime. Põe uma lista de oração e um monte de defeito do marido. Não. Peça oração para quem realmente... Venha na oração nas quartas-feiras, na intercessão, né, pastora? Venha orar aqui mesmo. Peça oração para quem vai interceder. Tem coisa que a pastora nem conta para mim do que ela está intercedendo. Não, isso é só nosso lá. Pessoas que guardam segredos, que realmente vão intervir no mundo espiritual. Então, esse negócio de ficar pedindo oração para todo mundo, isso é difamação. Pessoas que não vão orar, você só está transmitindo que você está sofrendo.
Mas você tem que guardar a sua palavra, a sua voz, guardar essas situações e realmente interceder e com pessoas que vão trabalhar na sua vida, amém? Entender isso. Segunda forma, sobre honra ao marido, elogiando e agradecendo a ele pelas boas qualidades. Tem mulheres que têm dificuldade de elogiar o marido, de honrar o marido com elogios. Tem mulheres que têm dificuldade, mas se esforce, você precisa disso, amém? Nós precisamos disso, faz parte uns dos outros. O marido tem que exaltar as boas qualidades da mulher, e a mulher tem que exaltar as boas qualidades do marido. E se você não consegue ver as boas qualidades, na verdade, pare para pensar, todos nós temos boas qualidades, e todos nós temos qualidades não tão boas assim, que não devem nem ser comentadas, nem exaltadas, mas sempre há algo para você falar de bem, sempre há algo, senão você não estaria casado com ele, você não estaria vivendo com ele. É um sistema de compensação, você não está aí amarrado, obrigada, na verdade existe algo de bom, exalte, foque nisso, amém? Diga, as esposas, digam assim, meu marido é uma bênção, olhe as qualidades boas dele, e elogie as qualidades boas. Terceiro lugar, deixe ao seu marido a última palavra nas grandes decisões. Isso aqui também é difícil para as mulheres que trabalham, que ganham mais que o marido, não é problema nenhum a mulher ganhar mais que o marido, mas ela tem que se submeter às grandes decisões da família, tem que ser do marido. O marido estabelece os grandes limites, mas os pequenos é a mulher que estabelece. Dentro de casa, da família, como é que fica isso, onde fica aquilo, onde vai esse móvel, onde vai aquele, essas coisas a mulher decide. O marido não tem que ficar se incomodando, tomando tempo a respeito dessas coisas. Mas as grandes limites, para onde nós vamos, se nós vamos mudar, quais são os limites de gasto da família, quanto nós vamos economizar por mês, os grandes limites têm que ser colocados na mão do homem. Se você ganha mais do que seu marido, ele tem que tomar essa decisão. Ah, mas meu marido não toma decisão, meu marido não. Experimenta, querida, experimenta. Fazer de acordo com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Experimenta. Agir de acordo com os princípios da palavra. Experimenta viver esses princípios. As pessoas pensam que é do seu jeito, da sua forma. Não é do seu jeito, não é da sua forma. É do jeito de Deus. É da palavra de Deus. É a vida de Deus que é derramada sobre nós. É o favor de Deus que é derramado sobre nós. Então é o milagre de Deus nas nossas vidas. Não é do seu jeito. Diga, não é do meu jeito. Diga, não é do meu jeito. Diga mais uma vez, não é do meu jeito. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus.